O Dia a Dia da Política entrevista nesta segunda-feira o presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio. Nós vamos conversar sobre sucessão estadual, os rumos do PL, políticas de aliança e a eventual candidatura dele para o Senado Federal. Olá, deputado, prazer em recebê-lo no nosso programa. Prazer imenso, Berta. Prazer me dirigir a tantos que acompanham a Itatiaia em toda Minas, do Brasil e até fora do Brasil. Deputado, como está a política de alianças do PL? A gente tem ouvido conversas já avançadas em apoio ao vice-governador Matheus Simões. Qual é hoje a perspectiva do partido em Minas? Olha, Berta, primeiro a gente tem que deixar muito claro que o PL é um partido de direita, um partido que se pauta por princípios, por valores que para nós são inegociáveis. E é claro que nós, ao analisarmos alianças, nós temos que analisar alianças que nos levem também nessa direção, que preservem esses nossos princípios. Nós entendemos que é importante considerar aliança porque nós ainda vivemos uma realidade multipartidária. São muitos partidos. Então a gente tem uma clareza de que o que nós não queremos? Nós não queremos que o PT ou seus aliados, que são verdadeiros puxadinhos, volte a comandar Minas Gerais e continuem o desastre que está a esquerda no poder no Brasil. Por isso, alianças faz parte, sim, desse momento político. Nós estamos conversando, sim, com o vice-governador Matheus Simões e com o governador Zema, portanto, com essa ala da política mineira que é de centro-direita, portanto, está próxima da nossa linha ideológica. São adversários do PT, que é nosso adversário também, são adversários da esquerda. Da mesma forma, temos conversado com o Cleitinho, que também é adversário do PT e tem diálogo conosco, que é do Republicanos. Agora, o PL tem bons quadros e o PL, uma coisa eu posso te responder de maneira objetiva. O PL estará, sim, com candidatura para o governo de Minas, ou candidatura própria ou numa aliança em que ele esteja na chapa majoritária. Pois é, dentro dessa perspectiva da chapa majoritária, até aqui as notícias que a gente tem acompanhado, conversando também com outros atores do próprio PL, é a possibilidade dessa aliança com Matheus Simões, em que o PL indicaria o vice e indicaria uma das vagas, uma das candidaturas ao Senado Federal. E a segunda candidatura já há um compromisso do Matheus Simões e do governo Zema com o secretário Marcelo Aro. Nessa hipótese em que tem sido ventilado o seu nome, como que o senhor vê, como ficaria a relação dentro do PL, porque tem mais de um, inclusive o deputado estadual Cristiano Caporeso diz ter o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Como ficaria esse relacionamento? Bom, primeiro, eu como presidente estadual do partido, tenho procurado ter um respeito enorme por todos os demais colegas que colocam o seu nome à disposição para uma chapa majoritária. Uma chapa majoritária, ela não pode, ou uma candidatura majoritária, e candidatura ao Senado é considerado candidatura majoritária, não é a chapa de deputado estadual, de deputado federal, que é proporcional. Aí você tem até, às vezes, que ir buscar mais candidatos. Para o Senado, você tem que escolher um candidato do partido, se você for fazer aliança, né? Eventualmente pode ser dois, quando você não faz aliança. No caso do PL, nós temos talvez o melhor nome hoje, né? O melhor nome principalmente em termos de ser uma nova liderança em Minas Gerais, que é o Nicolas Ferreira. E em todas as pesquisas ele figura com chances reais de ser eleito. Mas o próprio Nicolas tem demonstrado que ele compreende que é melhor ele aprofundar a sua experiência no Congresso Nacional, e nós do PL também incentivamos isso. Então, se nós não tivermos uma candidatura própria do PL, a tendência é fazer uma aliança. E quando você faz uma aliança, você não pode chegar impondo dois nomes, né? O Nicolas relatou agora, há poucos dias, que o presidente Bolsonaro mencionou que o meu nome seria o nome mais viável do partido, e eu fiquei muito honrado com isso. O presidente Bolsonaro já havia mencionado isso para mim, eu nunca falei nada, justamente para não ficar precipitando as coisas.
Isso significa que nós temos condições, sim, de ganhar a eleição, de fazer uma aliança, mas desde que a gente se mantenha unidos. Então eu não vou me precipitar aqui dizendo, o candidato já sou eu, está resolvido. Não, o Caporeso tem o direito de pleitear, o Eros tem o direito, outros também tiveram seus nomes colocados. Mas nesse momento eu estou muito preocupado em que a gente resolva o problema da anistia e que a gente construa uma aliança para colocar Minas na direção certa. E que essa aliança também esteja em harmonia com um projeto nacional. Então tudo isso ainda está em jogo. Agora, é claro que com a palavra do presidente Bolsonaro, destacando o meu nome, com a palavra do Nicolas Ferreira, da mesma forma destacando o meu nome como candidato viável do PL para que possamos eleger senador, e olha aí, é preciso destacar uma coisa, né? Para que a gente respeite todos. Eleger senador do PL e senador do PL que tem história, compromisso e coerência. E alguém pode falar diferente disso comigo? Eu convivi com o Bolsonaro vários mandatos e convivemos lado a lado. Eu e Bolsonaro tivemos sempre na oposição ao PT. Eu era o líder da oposição quando nós conseguimos fazer o impeachment da Dilma. Eu estava ali ao lado do Bolsonaro combatendo contra o PT durante todos esses mandatos. E quando veio Bolsonaro presidente, eu o apoiei os 4 anos do seu mandato, em todos os momentos, combatendo a esquerda e defendendo o presidente Bolsonaro. E fui convidado pelo presidente Bolsonaro, logo que chegou a janela partidária, para me filiar no PL. E assim a gente hoje ocupa a presidência do partido por ter, sim, uma tradição de defender os mesmos valores que o presidente Bolsonaro defende, defender os mesmos princípios que são fundamentais para o PL, como os demais colegas defendem. Essa história de dizer que um defende mais do que o outro, que um é mais direita do que o outro, isso não vai ajudar. O que nós temos é que aguardar no momento apropriado. O presidente Bolsonaro, infelizmente, está sendo vítima de uma perseguição terrível, covarde, está isolado, não pode se manifestar diretamente. O Flávio Bolsonaro tem conversado comigo e ele vai falar em nome do presidente Bolsonaro. Tenho conversado com o Rogério Marinho, com o presidente Valdemar. E o ambiente é de buscarmos a harmonia dentro do partido. Insisto, com muito respeito aos demais nomes que também se colocam. E o meu nome, naturalmente, está evoluindo, e se nós tivermos a oportunidade de ser o candidato ao Senado, nós esperamos ser o candidato que une todo o PL e que, se tivermos uma coligação, a gente amplia esse potencial para garantir uma eleição. Eu olho um pouquinho para a experiência do passado e vejo que, olhando 20 anos para trás, 20 e poucos anos, em 2002, depois em 2010 e depois em 2018, quando foram eleições que se elegeu 2 senadores. Aqui em Minas, sempre se elegeram 2 senadores de centro e de direita, de 2 partidos distintos, que se uniram para ter maior êxito. E a esquerda sempre perdeu para nós, porque nós tivemos o cuidado, a responsabilidade de nos unirmos. E não vai ser diferente agora. Nós vivemos um momento em que a esquerda está no poder no governo federal, não pode desprezar, portanto, a sua capacidade, a sua força, porque eles não têm escrúpulos para usar de todas as artimanhas para ganhar a eleição, e nós não podemos ter a arrogância de achar, o PL vai sozinho, lança 2 candidatos a senador, não apoia ninguém para governador, sai isolado. Isso, no meu entendimento, poderia prejudicar o país, porque Minas é o 2º colégio eleitoral e aqui nós precisamos de ajudar a eleger um presidente da República de direita, né, que realmente vá tirar a esquerda de vez do poder. Deputado, nessa hipótese de aliança com Matheus Simões, o PL e os bolsonaristas autênticos têm uma base eleitoral muito vinculada às forças de segurança. E há nas forças de segurança, em geral, em Minas, uma resistência ao governo Zema, há muitas queixas, reclamações em relação a questões vinculadas à recomposição salarial e condições de trabalho. O senhor acha que essa eventual aliança pode trazer desgastes com esse segmento, que é um segmento que tradicionalmente apoia o PL? Olha, nós já trabalhamos em defesa da segurança, dialogando com o governo do Estado, e fomos nós do PL que levamos uma pauta imensa para o governador. Ele nos atendeu, em parte, com o auxílio alimentação,
Foi um pleito que eu levei como presidente ao lado da bancada estadual e da bancada federal. E é óbvio que se nós formos caminhar para uma aliança, esse assunto estará na pauta. Nós vamos sim continuar defendendo a segurança e queremos ainda neste mandato ações concretas de valorização da segurança. Isso, indiferente de fazer aliança ou não, a gente defende. Mas eu faço uma observação, Berta. Alguns insistem com uma tese de chamar alguns de bolsonaristas autênticos e outros não. Isso é uma tentativa, um esforço de alguns de querer dividir um grupo que tem um único propósito. Ou será que alguém pode achar que o Nicolas não é bolsonarista autêntico? O Nicolas Ferreira não é de direita, porque o Nicolas Ferreira foi ele, inclusive, que deu a declaração ao lado do presidente Bolsonaro sobre a viabilidade da nossa candidatura, que não se distingue das outras, que também são valorosas do ponto de vista de ser de direita. Deputada, Então, essa história de falar um é autêntico, outro é não, isso chega a ser ofensivo. Essa nomenclatura... Na verdade, nós todos somos deputados que comungamos com o mesmo princípio, seja deputados estaduais ou federais, e alguns, às vezes, querem insistir numa tese como se a direita tivesse surgido agora, né? Então, o Bolsonaro não era de direita quando nós lutávamos para fazer o impeachment da Dilma. O Domingos não era de direita lutando para fazer o impeachment da Dilma, enfrentando o PT. Então, isso é uma análise um pouco rasa que não corresponde à realidade. Essa nomenclatura, deputado, ela vem dos próprios bolsonaristas. Não, eu sei. Então, portanto, são os próprios bolsonaristas que se veem como autênticos e veem outros grupos que chegaram ao PL como não autênticos. Portanto, só para esclarecer esse ponto. Eu compreendo e eu estou fazendo aqui esse comentário, obviamente não me dirigindo a você, sim. Quem fala isso. E faço esse comentário com muito respeito a quem fala isso. Com respeito de dizer, olha, que bom que você se acha um bolsonarista autêntico, uma figura de direita autêntica, que bom. Agora, não ache que porque alguma outra pessoa no passado esteve em outro partido, como eu estive, como Rogério Marinho, que é alguém que tem sido um líder mais sério no Congresso Nacional, né, do que o nosso líder da oposição, Rogério Marinho. Rogério Marinho foi colega meu, deputado, todos os mandatos, nós éramos do mesmo partido, do PSDB. Quando o Rogério foi convidado para ser ministro do Bolsonaro, ele não desfiliou do PSDB, não, ele foi convidado sendo do PSDB. Ele depois até se licenciou e depois finalmente saiu como eu saí. O Bolsonaro não era originalmente do PL, o Bolsonaro teve, me parece que no PP, no PFL, no PTB, e eu conversei isso com o Bolsonaro há pouco tempo em Brasília, antes dele ser vítima de toda essa maldade, de estar incomunicável, e demos risada juntos, né? O senhor Bolsonaro, estão falando que eu não sou tão de direita porque eu já tive em outro partido. E ele falou, então eu também não devo ser não, porque eu também já tive em outro partido. Então a gente precisa acabar com isso, porque isso divide a direita. Então eu me dirijo agora aos nossos filiados, amigos, parceiros de direita. A direita precisa de parar com isso, de ficar dizendo eu sou mais de direita do que você. Não, deixa lá, a esquerda já tem suas brigas, mas de fato eles brigam mais internamente lá. E nós não podemos fazer isso aí em rede social, dizendo que o fulano é melhor do que o ciclano, só porque ele começou a fazer política agora. E quem já fazia política no passado, quando não existia o grande líder Bolsonaro, né, já revelado a todos nós, com as condições que ele se revelou, né, não significa que não existia quem lutasse pela pátria, pela família, pela liberdade, contra o aborto, como eu sempre lutei, contra as drogas, como eu sempre lutei. E quando a gente fala em lutou pela família, e lutou contra esses princípios, aí está falando para vocês um homem de 68 anos, com 8 mandatos de vida, com a família criada, né, dentro desses valores. Então, falar é uma coisa. Falar e ter uma vida pregressa, uma história de combate à corrupção, de nome limpo, de integridade, eu acho que deve, no mínimo, acrescentar alguma coisa e não deixar dúvida se é de direita ou se é de centro. Não, eu tenho muito orgulho de defender esses princípios do PL e não os defendo apenas agora, sempre defendi. Deputado, como é a sua relação com o senador Cleitinho? E aí eu pergunto para o senhor, porque vocês dividem a mesma base, a mesma cidade, Divinópolis, não é? Todos surgiram ali em Divinópolis.
Recentemente, o senador manifestou apoio ao senhor nas redes sociais. Como ficaria esse apoio? O senador Cleitinho é pré-candidato ao governo, não é? Vocês estão trabalhando uma conversa para apoiar o vice-governador Matheus Simões. Como ficaria essa composição? O senhor estaria numa chapa, faria campanha para quem? Para o Matheus ou para o Cleitinho? Boa pergunta, Berta. Eu acho que isso destaca, né, o papel, e eu tenho consciência da responsabilidade que eu tenho hoje. Eu, sinceramente, espero que eu consiga ser esse elo de união. Assim como eu falei que nós precisamos parar com essa bobagem, que um é mais de direita do que o outro. Se nós defendemos os mesmos valores, os mesmos princípios, se nós temos uma vida honrada, nós devemos caminhar juntos para nós nos livrarmos da esquerda. Se o Cleitinho, e ele é uma pessoa que tem lutado pelos mesmos valores que nós lutamos, e o Matheus também, que bom se a gente conseguir unir esse povo todo. Na verdade, eu tenho sim uma excelente relação com o Cleitinho. Eu apoiei o irmão dele, que é o prefeito de Divinópolis, o Gleidson. Eu sou o Eduardo Azevedo, irmão dele também, deputado estadual, está filiado no PL. Eu o recebi, eu já era presidente, tive a alegria de abonar e de receber a ficha do Eduardo Azevedo, que é nosso deputado estadual do PL. E eu alimento, sim, a esperança, e não só a esperança, mas eu trabalho para que nós estejamos unidos em Minas. Unidos com o compromisso de fazer um grande trabalho por Minas, unidos com o propósito de dar um grande palanque aqui em Minas para o candidato que teremos para derrotar o Lula. É esse o desafio que nós temos. E cada dia vai ficando mais sério. O que a gente está vendo acontecer em Brasília, a cada momento, tem que nos chamar a responsabilidade. Nós vamos ficar pensando em projeto pessoal aqui, vamos ficar nos dividindo e deixar o Lula ganhar a eleição de novo e deixar o PT entrar no governo aqui de Minas, fazer a tragédia que ele fez. Então, eu tenho dialogado com o Cleitinho, tenho dialogado com o Matheus e acredito que o melhor caminho para Minas é buscarmos uma união de centro-direita, onde a gente, de fato, tem espaço para todo mundo. Eu acredito que tem. Deputado, o senador Cleitinho nunca disse que não aceitaria uma conversa de composição, mas o que ele sempre fala é que, como ele lidera pesquisas, o mais razoável seria ele encabeçar a chapa e ter um apoio do vice-governador Matheus Simões. O que o senhor acha desse argumento do senador? Eu acho que é um argumento forte, sem dúvida, está bem nas pesquisas, dá um capital político. Eu já falei isso para o Cleitinho, eu fico à vontade porque comigo não tem essa coisa de falo uma coisa aqui, falo outra lá. Você tem um grande capital político. Você tem que ser candidato a governador para ganhar, não é para queimar capital político, não. E se não for candidato a governador, você tem um capital político para ajudar a decidir a eleição de Minas Gerais. Agora, se por um lado ele tem essa densidade eleitoral, esse capital político, nós já sabemos que o vice-governador Matheus Simões estará sentado na cadeira e será governador. Aí o que ocorre com esse cenário? Ele, além de já estar sendo testado como vice-governador, está bastante atuante, está presente, está trabalhando como vice-governador, ele estando como governador, ele só tem uma alternativa. Ou ele candidata à reeleição, ou ele ainda tão jovem não candidata a nada. Então, a gente também tem que compreender a dificuldade do vice-governador Matheus abrir mão nesse momento. O senador Cleitinho está no meio do mandato do Senado. Ele pode se candidatar, tem capital político, é um grande candidato, mas ele pode também não se candidatar e não perde mandato, não fica fora do poder e pode ser decisivo para se resolver a eleição em Minas. Então, eu acho que nós temos que dialogar respeitando o Cleitinho, respeitando o Matheus e fazer um esforço para chegar no entendimento. Deputado, obstrução no Congresso, não é? A bancada do PL tem tem dito que se não pautar o projeto de anistia, vai obstruir a votação da LOA. Como é que está esse encaminhamento no Congresso? Olha, é tudo que nós não queremos, obstruir a votação do orçamento do país, num ano que nós sabemos que o país está vivendo grandes desafios, né? Os deputados e senadores estarão indo buscar a sua reeleição,
você não aprovar o orçamento, e nós já vivemos essa experiência esse ano, quando você não aprova o orçamento até dezembro, você acaba só lá para o final de março aprovando o orçamento, lá para abril é que começa a funcionar alguma coisa, aí já chegou o período eleitoral. Então seria um desastre. Mas pode ser que a gente tenha que tomar essa atitude. Eu cheguei a dizer para um dos líderes, ela falou, não é possível que vocês vão fazer isso, Domingos. E eu admito aqui, foi ideia do deputado Domingos Sávio. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha que fazer quase como um gesto de desespero em defesa de quem está desesperado, de quem está sendo humilhado, de quem está sendo covardemente injustiçado. E eu não estou me referindo só ao presidente Bolsonaro, não. O presidente Bolsonaro, o que estão fazendo é desumano. O homem está doente, mais de 70 anos, não cometeu nenhum crime, estava fora do Brasil. Um homem que não há contra ele uma acusação de corrupção. A gente está vendo aí, agora o filho do Lula tem acusação de receber um mensalão de 300 mil por mês. Eles blindam ele, não deixa nem ser convocado. Quem comete crime nesse país, como o indivíduo que roubou um banco aí, mais de 50 bilhões, não ficou 7 dias na cadeia, deram um habeas corpus, Deus lá sabe se algum dia vai se pôr a mão nesse sujeito novamente. E mais, blindaram, não se pode ter conhecimento. Olha que tem um banco público, o Banco de Brasília envolvido. Tem denúncia de que tem deputados, senadores, gente importante envolvida. Agora, o STF manda fazer sigilo. O STF prende mais de 500 pessoas, fala-se em 1.000 pessoas, entre presos e autoexilados, covardemente. Tem gente que pode morrer na cadeia. Você acha que dá para a gente entrar de férias no Congresso, dizer, ó, estamos de recesso, e nem pautar a anistia? Tivemos 311 votos a favor do regime de urgência. Fomos lá e colocamos a digital. Queremos votar, é urgência. Agora o Hugo Mota não pauta, o Davi não pauta, e nós vamos entrar em recesso. Então, se não pautar a semana que vem, eu e outros líderes, eu sou vice-líder do PL, mas fui quem fiz a proposta e o meu líder já acolheu. Se não pautar, nós vamos obstruir o orçamento. Obstruir sessão da Câmara ultimamente, infelizmente, a gente não consegue. Minoria só atrasa a votação. Fica com requerimento de retirada de pauta, fica um speech encolhe, mas lá pela madrugada a maioria do governo vota. Congresso é diferente. Congresso é o regimento da Câmara, o regimento do Senado, o regimento comum, e você tem uma série de situações que te permite impedir o andamento da sessão. Se não houver acordo, dificilmente uma sessão do Congresso é concluída, ou pelo menos dificilmente é concluída dentro da legalidade. E nós queremos votar a anistia. Ah, mas é só dosimetria. Põe em pauta. Que seja dosimetria, põe em pauta, porque aí a gente luta para aprimorar. O que não pode é dizer, ou é tudo ou nada, ou vota anistia ampla, geral e restrita, se não for isso, nem vota nada. Eu quero me colocar no lugar daquele que está preso, já há 2 anos, daquela que está presa. Eu quero me colocar no lugar da família, dos filhos, dos pais. E me colocando no lugar dessas pessoas, o que eu penso é que nós temos que lutar por elas e nós temos que votar. Se a gente conseguir ampla, geral e restrita, que é o que eu quero, maravilha. Mas se eu não consigo isso, não é razoável que eu diga, não, então não vota nada. Não, eu não defendo isso, não. Nós temos que votar e colocar digital lá. Eu defendo a anistia ampla, geral e restrita. Mas se nós conseguirmos aprovar que todos que estão presos vão para casa e que haja um cumprimento domiciliar para ter uma vitória que não é 100%, vamos lutar para ganhar a eleição e dar anistia em 27, mas com essas pessoas vivendo as suas vidas. Agora, nós vamos esperar 27, esperar ganhar a eleição com o Bolsonaro preso, praticamente incomunicável. O Flávio nos dizia, ele só pode visitar o pai uma vez por semana por meia hora. A Michele foi conversar com a gente, começou a chorar, que ela teme que à noite ele possa ter uma crise de soluço com vômito, como ele tem tido, e aspirar o vômito. Ela contava, falou até um pouco da sua intimidade, de que ela tinha o cuidado de virar o Bolsonaro à noite, porque ele dormindo entrava em crise de soluço. E ela percebia que ele poderia broncoaspirar, ou seja, aspirar aquele vômito e morrer. Agora, ele fechado, sozinho, num cubículo. Ele está num espaço de 3x4, fechado, sozinho, isolado.
Ele pode morrer lá e a gente receber essa notícia de um maior líder do Brasil que não cometeu nenhum crime sendo perseguido. Não podemos entrar em recesso sem votar anistia. Deputado, ele foi condenado por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um crime. Sim, ele foi condenado, mas ele não cometeu esse crime. Está evidente, salta aos olhos, e está previsto, inclusive, na legislação, que um juiz, quando ele tem alguma coisa contra o réu, ele não pode ser o juiz a julgar. E isso é uma das características do crime de responsabilidade, inclusive para ministro Supremo. Portanto, o senhor Dino cometeu o crime de estar lá julgando o Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes cometeu o crime de estar lá julgando, porque o Alexandre de Moraes, inclusive, se colocou como vítima do processo. O Dino tem processos, ele está processando o Bolsonaro. Ele é declaradamente inimigo do Bolsonaro. E não é declaradamente só da boca para fora. Tem processos que não foram encerrados, que estão tramitando, em que o ministro Dino é o autor da ação contra o Bolsonaro. Aí ele vira o juiz para julgar. Ele vai julgar contra ou a favor? Ele não procurou saber de provas, eles não ouviram o Bolsonaro. Bolsonaro estava fora do Brasil, não cometeu crime nenhum e foi condenado. Agora, muitos dizem o seguinte: só existe anistia depois que vira o jogo, depois que muda o regime. E a história é assim mesmo. Só que nós não podemos continuar nesse período medieval, de história em que as pessoas são vingativas. Nós temos muita clareza de que não é justo deixar essas pessoas presas. Então vamos fazer anistia. Se essa anistia não for tão ampla como eu gostaria, eu entendo que ainda assim nós devemos votar. Porque ganhando a eleição, aí muda o regime. Sai dessa ditadura que nós estamos hoje e aí a gente vota um novo projeto de anistia. Mas até lá nós precisamos tirar esse povo da cadeia, inclusive o Bolsonaro, tirá-lo da cadeia pelo menos para prisão domiciliar, que é o que nós entendemos que é o mínimo que nós podemos fazer agora. Deputado, no plano nacional, hoje, a gente vê uma construção na qual o Centrão está muito envolvido, que é em torno da candidatura de Tarcísio de Freitas para o Planalto, né? A candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas. E nessa construção vem se trabalhando uma chapa sem o sobrenome Bolsonaro. O senhor não acha que há maioria hoje no Congresso? O senhor acha que o Centrão teria interesse em aprovar uma anistia ampla? Olha, nós já ouvimos do Centrão e nem seria por isso. É mais pressão do Alexandre de Moraes. A gente vive um Congresso refém do STF. Nós temos o próprio presidente da Câmara e o presidente do Senado, há notícias todas as horas nos veículos de comunicação que eles são intimidados, né? Porque existem processos ou contra deputados ou contra familiares de deputados. E o STF faz essa acusação. Eu não tenho, e não é mais do que a minha obrigação, mas tenho 8 mandatos de vida pública e nenhum processo. Aliás, eu tive um. Tive um do qual eu me orgulho de ter sido processado. Sabe por quem que eu fui processado? Pelo Lula e pelo Lulinha. Quando eu, colhendo assinatura para a CPI da Petrobras, disse que o Lula e o Lulinha deviam ser investigados porque, na minha opinião, eles faziam parte da quadrilha. Como deputado, eu estava certo, porque depois se provou e o Lula chegou aí preso, depois foi descondenado. Nunca foi inocentado. Foi descondenado, anularam o processo, embora as provas sejam contundentes de que ele, de fato, era o chefe da quadrilha. E continua sendo, porque agora o Lulinha está de novo aí sendo acusado. Eu vi hoje em reportagem que há uma denúncia dentro da Polícia Federal com depoimento, portanto há pessoas testemunhando de que o Lulinha estava recebendo 300 mil por mês, uma mesada de 300 mil do careca do INSS, dinheiro roubado dos aposentados. A quadrilha voltou, não é? Aí, vou à sua pergunta. O Centrão, ele está refém do Alexandre de Moraes, uma parte dele. E aí o Alexandre só aceita a dosimetria. O Paulinho da Força disse isso para mim essa semana. O Alexandre só aceita isso. Se não for isso, ele vai vetar. Pois bem, o meu sonho é a anistia ampla, geral e restrita, mas eu não posso dormir pensando que o Bolsonaro está correndo risco de vida e outros inocentes. Então nós temos que votar o projeto que for possível nesse momento. E o Tarcísio? Gente, quem chamou o Tarcísio para ser ministro? Bolsonaro. Quem chamou o Tarcísio e disse: eu vou te eleger governador de São Paulo? Foi o Bolsonaro. Em algum momento o Tarcísio foi desleal com o Bolsonaro? Nunca. Em momento algum.
super leal ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, eu fui um dos que visitei o Bolsonaro em casa, né, já preso, fui do segundo ou terceiro que ele solicitou que pudesse fazer a visita, e o Alexandre de Moraes liberou, tem todo um rito. Pois bem, lá nós conversamos sobre várias coisas, e o Bolsonaro reiterou a confiança absoluta dele no governador Tarcísio. Então, é claro que durante todo o tempo, o nosso argumento, nós queremos como candidato é o presidente Bolsonaro. Nunca ninguém falou em candidatura, nem o próprio Bolsonaro, nunca falou em candidatura da Michelle para presidente, do Flávio para presidente, do Eduardo para presidente. O Bolsonaro nunca falou isso. E nem eu nunca ouvi os seus próprios filhos dizendo que era essa a ambição. Todos falamos que nós queríamos o Bolsonaro, mas ele está inelegível. Jair Bolsonaro. Como ele está inelegível, exato, o que o Bolsonaro indicar, e eu estou falando o que o Flávio falou para nós há poucos dias lá em Brasília. Nesse momento, o Flávio vai começar a definir os quadros nos estados. Ele vai nos ajudar a definir toda a situação aqui em Minas, em outros estados que estão até um pouco, às vezes, mais embolados do que aqui em Minas. Acho que aqui em Minas nós estamos vivendo um ambiente bom. Eu convivo bem com os outros nomes que se colocam como pré-candidato, os respeito muito. E na hora que tivermos uma decisão final, vamos estar todos unidos e vamos ganhar a eleição. Agora, para presidente, o Flávio foi categórico. O presidente Bolsonaro, no momento certo, dirá quem ele vai apoiar. E este nome, com certeza, vai nos unir a todos para a gente ganhar a eleição. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje em nosso programa. Obrigado, Berta. Obrigado à Rádio Itatiaia. E eu estarei sempre à disposição. Esse, para mim, sem dúvida, é um dos veículos mais independentes do Brasil. E por isso eu sempre fico feliz quando tenho a oportunidade de conversar com vocês aqui, porque aqui a gente pode falar com o coração e abrir e rasgar o verbo. O Dia a Dia da Política conversou hoje com o presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.